Então, vamos até colocar aqui o nosso devo da nossa colinha, que a gente aproveita para poder fazer um resuminho. Então, tá lá na minha prescrição, lembra sempre de identificar o seu paciente. O seu paciente tem nome e sobrenome. A gente sempre tem que cuidar. Imagina assim, João da Silva. Quantos Joões da Silva a gente tem? Vários, né? Então, assim, tentar identificar o seu paciente da melhor maneira possível. Ao invés de botar João do S, do M, do... Não. João da Silva de Souza. Qual que é a data de nascimento dele? Qual que é a idade dele? Qual é a enfermaria que ele tá? E na pediatria a gente sempre tem que colocar de uma maneira fácil da gente acessar o peso do nosso paciente, tem que estar claro na nossa prescrição. Então, começando, tem a identificação toda que você não vai esquecer de colocar. E a gente vai começar com o número 1, dieta. Esse nosso paciente está muito bem, graças a Deus, então a dieta oral dele está livre. Número 2, lembra que, dieta, cheque. Tudo que é ver. Esse paciente não está com nada venoso, ele está terminando o esquema antibiótico para poder ir para casa. Então, aqui, não vou colocar nada venoso. Vou passar para a letrinha V, que era o quê? Via oral. Então, eu vou prescrever agora a minha amoxicilina. A amoxicilina é o quê? Suspensão. E qual que é a apresentação dela? 250 miligramas e 5 ml, que você já aprendeu quando a gente fez ali acima. Botei um mini tracinho aqui. Gente, se você tiver espaço para continuar na mesma linha, pode continuar, porque aqui no tablet eu não consigo. Então, vamos ver o DDVI. A gente escreveu a droga, amoxicilina. A dose, qual é a dose que eu vou fazer? Porque, na verdade, isso daqui é uma apresentação, né? É a apresentação, é o que está escrito lá na caixinha do remédio, na bula. Então, amoxi suspensão, 250 em 5. Aí eu vou colocar, dar arbitrariamente aqui 3 ml. Essa é a dose. O que eu vou escrever depois? A via. Então, dar 3 ml via oral. Qual que é o intervalo? De 8 em 8 horas. Essa daí vai ser a minha prescrição para não restar dúvidas quando a equipe de enfermagem e até a equipe da farmácia, né? Porque eles vão ver a minha prescrição e vão dispensar ou não o medicamento que eu estou escrevendo. Tá certo? E para a gente poder aproveitar o treinamento, a amoxicilina suspensão está sendo feita regular. A gente pode colocar o quê? Uma dipirona, gotas. Se habitua a colocar a apresentação, são 500 miligramas por ml. Vou colocar aqui, vamos ver, 10 gotas. Lembra, droga, dose, 10 gotas. Via oral. Qual é o intervalo? É de 6 em 6 horas, em caso de dor ou febre. E aí eu vou definir o que é febre. É uma temperatura axilar maior ou igual a 37,8 graus Celsius. Certo? Essa criança não está fazendo mais nada oral, então aqui eu terminei de fazer a checagem do meu oral e eu vou para as outras vias. Aqui, na verdade, a minha criança não estaria precisando fazer nada disso, mas só para vocês treinarem, eu vou colocar aqui que ela está fazendo oxigênio-terapia. Então, ela está com catéter nasal prescrito. A gente pode falar catéter nasal, 2 litros de O2 por minuto. Como ele está muito bem, não está precisando agora regular. 2 litros de O2 por minuto, se a saturação tiver menor do que 94%. Pronto. Também é uma outra coisa SOS aqui, outros, né, que seria o inalatório. E aí eu posso botar 5 sinais vitais, 6 cuidados gerais. Certo, gente? Vamos para a terceira e última maneira de prescrever na pediatria? Para a nossa terceira e última maneira de prescrever em pediatria. É o que eu vou escrever no prontuário. Como assim escrever no prontuário, Michele? Isso daqui
é o que eu vou escrever na minha conduta. Vulgo é o que eu vou falar quando chegar a hora do round. É aquilo que você vai passar para o seu staff, para o seu preceptor quando você estiver no round, contando do seu paciente. Então vamos voltar lá para o nosso Joãozinho das Couves. A gente vai fazer para ele uma prescrição que ele estava fazendo ali de amoxicilina. E aí quando chega lá na conduta do prontuário, geralmente quando vocês vêm da clínica médica, vocês ficam, tá fazendo uma ampola, tá fazendo 3 ml, tá fazendo... Não é assim que a gente escreve no prontuário, não. A gente escreve no prontuário qual que é a dose daquela medicação. Essa dose que eu vou falar para vocês é o que você, quando está vendo lá os livros que falam dos fármacos, é o que está escrito ali. Que a gente vê qual é a dose mínima efetiva, qual é a dose máxima, e aí a gente faz o cálculo baseado nisso. Eu vou dar um exemplo para poder ficar mais fácil. Por exemplo, a nossa amoxicilina. A amoxicilina, vou abreviar amoxi para os íntimos. A gente faz uma dose dela usual de 50 miligramas quilo dia. Então, na verdade, quando você for escrever no prontuário do seu paciente, ou quando tanto o paciente internado ou o paciente do ambulatório, você vai querer dar alta para ele ali com uma prescrição de amoxicilina. Aí você vai escrever, você não escreve tantos ml de tanto em tanto tempo. Você vai dizer, olha, eu estou prescrevendo ou ele está usando amoxicilina 50 miligramas quilo dia. Ou ele está usando ceftriaxone, que é uma medicação, vocês vão ver que assim, de acordo com a fonte que vocês usarem, vocês vão ver algumas variações na dose. Mas o ceftriaxone, por exemplo, a gente faz para uma dose habitual cerca de 80 miligramas quilo dia. Por exemplo, para uma pneumonia complicada. Agora, quando eu vou fazer ceftriaxone tentando cobrir sistema nervoso central, se eu estou pensando que essa criança, ela na verdade está tendo uma meningite bacteriana, eu vou fazer uma dose de 100 miligramas quilo dia, para poder pegar sistema nervoso central. Então, na verdade, quando você estiver passando do seu paciente, e aí você vai falar, olha, meu paciente está no D8 de ceftriaxone, 80 miligramas quilo dia, porque ele está tratando uma pneumonia grave. Ou ele está com 100 miligramas porque eu estou tentando cobrir sistema nervoso central. E aí é bom porque, assim, a gente baseado nessas doses, a gente tem como saber se essa criança está fazendo uma dose boa, uma dose alta demais, ou então até uma subdose. Então, por exemplo, a dipirona, que é uma medicação que todo mundo faz, toda hora, vai dando um monte de gota, geralmente faz 1 gota por quilo para as crianças. Essa 1 gota por quilo não é a melhor dose. A gente geralmente faz o cálculo de acordo com a quantidade de miligramas quilo dia. Então, geralmente a gente tem na dose da dipirona, é uma dose muito ampla, que varia muito. E aí, quando a gente faz 1 gota por quilo, a gente acaba estando muito próximo da dose que é demais para aquela criança. Então, a gente não usa 1 gota por quilo habitualmente. Então, geralmente, a dose da dipirona ela pode variar de 10 a 25 miligramas quilo dose. E aí, gente, lembra que a gente vai sempre tentar usar a dose mínima eficaz. Então, se eu consigo controlar a febre e a dor da minha criança com 10 miligramas quilo dose de dipirona, eu não preciso botar 25 miligramas quilo dose. Lembra que quanto maior a dose, eu tenho maior chance de efeitos colaterais e até alguns efeitos adversos que podem aparecer. Então, eu posso começar tentando fazer a dose de 10, não resolver, eu posso passar para 15 e por aí vai. Tá certo, gente? Então, vocês estão vendo? Olha a diferença como é para a gente escrever em cada um desses dispositivos. Eu não vou chegar no receituário para a mãe e vou colocar amoxi 50 miligramas quilo dia. Vocês concordam? Isso não faz sentido. A mesma coisa na prescrição. Quem tem que fazer essa conta somos nós. A gente vai dar a resposta na prescrição, tem que resultar em alguma quantidade de ml. A mesma coisa no receituário. 5 ml de 8 em 8 horas, 3 ml de 12 em 12 e por aí vai. Mas quando a gente vai escrever no prontuário e passar o caso do nosso paciente, a gente vai falar de uma maneira mais técnica. Tá certo, gente? Ficou alguma dúvida? Estão sabendo
tudo de prescrição agora, então dá para brilhar muito na sua rodada de pediatria. Certo, gente? Bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima!